Foi tudo lá onde aconteceu, ou tudo aconteceu lá, onde o meu e o seu pecado foram colocados. E é porque ele foi à cruz que nós temos vida. Nós podemos crer na vida e saber que ele vai construí-la com a intensidade que só este amor ali revelado é capaz de produzir em gente como eu e como você. Nós pensamos nesse tempo de igreja, a caminhada da igreja do Senhor Jesus neste lugar, com o foco que todos vocês vivenciam, e gostaríamos que fosse aquilo que pulsasse o coração de vocês a cada dia, a cada momento, em cada celebração como esta, em cada encontro nos lares para compartilhar a palavra, em cada encontro das crianças, em cada encontro dos adolescentes, dos jovens, em cada partilha na individualidade de cada um de nós, na confissão mútua das nossas necessidades uns aos outros, na oração, no choro, no abraço, no sorriso. Para sermos uma igreja que efetivamente experimente o amor de Deus nas suas vidas. Eu gostaria que você repetisse conosco aquilo que tem norteado a caminhada da igreja do Senhor Jesus neste lugar. A IP Alpha é um lugar para você e a sua família sentirem bem de perto o grande amor de Deus. Um lugar para você e para a sua família. Foi assim que nós pensamos a conferência deste ano. Foi assim que nós sonhamos este momento de refletirmos, como temos feito ao longo destes últimos anos, sobre família. Uma necessária reflexão permanente, diária, cotidiana, que extrapola o ambiente que nós vivemos, como eu gosto de dizer, sempre tão seguro, sempre acolhedor. Essa é uma igreja acolhedora, mas que vai para a sua casa, que invade o seu cotidiano, que se transforma nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua maneira de experimentar e ser uma família. Nós, desde sexta-feira, momentos de profunda reflexão. Eu tenho certeza que se você esteve conosco e participou, você sabe do que nós estamos dizendo, cada palavra que ouvimos, cada workshop de qual participamos, cada momento de reflexão, cada dinâmica que nos envolveu, serviram para que pudéssemos crescer, nos desenvolvermos, nos enriquecermos, nos abastecermos, para que possamos tornar-nos uma família melhor. Este cenário tem tudo a ver com a realidade doméstica, e essa é a intenção de fazer deste lugar também um ambiente da sua sala. Talvez você chegando em casa não vai encontrar tão bem arrumadinha como o pessoal deixou aqui, tudo no seu lugar. Me deram até um controle remoto, o homem gosta disso. Falei, olha, tem que ter cenário, mas tem que ter controle. E eu preciso ficar com ele. Mas essas molduras me fizeram pensar muito naquele desenho que pode caracterizar a minha experiência, a sua experiência, o meu rosto, o seu rosto, o rosto da minha família, o rosto da sua família. E eu queria que, enquanto nós construímos esse tempo diante do Senhor, pela boa palavra dEle, você fosse construindo essa realidade que te cerca. Como oramos há pouco, talvez haja em nós aqui e neste ambiente motivos de muita alegria, de muita celebração, de muita gratidão a Deus pela família que somos, pela família que temos, e talvez dores que nos chamam a partilhá-las juntos nesse instante, diante daquele que pode todas as coisas, que é Deus sobre todas as coisas, que o colocou nessa família, que o permite participar e vivenciar este momento da sua existência, e não há equívocos para Deus em tudo isso. Você não nasceu equivocadamente na família em que você nasceu, você não está equivocadamente na família que você está, mas Deus tem uma história para construir, para desenhar, para se mostrar e se revelar a você neste contexto da sua família, no momento em que você vive
hoje. Quando nós pensamos que aquilo que nós estamos buscando, a maneira como nós fazemos isso, a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, como nós concebemos e vamos construindo os nossos relacionamentos, e neste contexto a família tem impactado as nossas vidas de uma forma decisiva, a nossa vida que se estende na nossa sociedade, quem somos lá fora, de fora das nossas paredes, fora das nossas casas, nos nossos ambientes profissionais, nos nossos ambientes de estudo, nos nossos ambientes sociais de convívio. Tudo isso se estende a partir da nossa realidade da casa. Eu amo crer na palavra de Deus, que me permite dizer sobre a necessária graça do Senhor Jesus. Somente pela graça de Cristo é que somos possíveis. Somente pela graça de Cristo somos viáveis, somos viabilizados. Somente na perspectiva desta graça que alcança-nos em cada ambiente, em cada momento, em cada situação, em cada instante. Blaise Pascal, um pensador cristão, físico, matemático francês do século XVII, disse que a preocupação do homem com as coisas superficiais e a sua insensibilidade quanto aos assuntos de real importância revela que possuímos uma estranha desordem. Uma estranha desordem. Cada um de nós possui essa estranha desordem, e isso é representado naquilo que fazemos, a forma como vivemos, a forma como tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas. Por isso eu gostaria de compartilhar nessa manhã algo que cremos no nosso coração e que tem sido sustento desta igreja, nessa perspectiva da IP Alpha como lugar para você e sua família sentirem bem de perto o grande amor de Deus. Nós cremos sim, cremos em primeiro lugar que no projeto de Deus para a vida da família. Você pode ler comigo o texto da Gênesis. Disse mais, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e o abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E durante essa reflexão eu vou citar algumas frases que eu ouvi durante esses 2 últimos dias, como a frase de Ludovico, quando ela disse que a família é a única instituição criada por Deus antes da queda. E é verdade. Deus cria a natureza humana e depois de fazer a obra como manifestação da sua glória, Ele decide criar o homem à sua imagem, à sua semelhança. E nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na completude desta experiência do criar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes da queda, Ele nos fez gente. Antes da queda, Ele nos fez uma família. Deus chama o homem e o faz em família. Karl Barth, um dos grandes teólogos da história, disse que muito mais do que a analogia do ser, do criar algo, é a analogia da relação, do relacionamento. Deus cria toda a natureza e, como dissemos, para nela se manifestar a glória dele, mas Deus decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança para se relacionar com ele. Por isso somos seres relacionais, por isso necessitamos viver nessa experiência dos relacionamentos, de construir relacionamentos, de vivenciar relacionamentos, mas há uma estranha desordem provocada pelo pecado. Mas Deus continua sonhando este projeto para nossas vidas, que é sermos uma família. É por isso que a encarnação da palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nasce numa família. Nasce no ambiente, na particularidades, nas feições, nos contornos que envolvem a expectativa de uma chegada, a revelação de um amor que se dá como em Maria e José, a complexidade, as apreensões, os medos que envolveram um ambiente simples de uma manjedoura fria, da insegurança
de pais que precisaram fugir para não ver morto o seu filho por Herodes. A beleza de ver na experiência de tomar nos braços um filho e poder orar ao Senhor como mãe. Eu te agradeço porque os meus olhos viram toda a beleza da tua graça e da tua revelação, todo o teu amor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Jesus nasce numa família e é na intimidade desta experiência que nós somos chamados a viver e a nos conhecer mutuamente. Eu queria desafiar a cada homem neste lugar, nesta manhã, a deixarem-se conhecerem-se pelo caráter, mas também pelas suas fragilidades. Deixe que aqueles que o amam conheçam as suas fragilidades. Pais, vocês não são perfeitos. Nem transfiram aos filhos essa percepção de que são perfeitos em todas as coisas. Vocês não são, falhos, errôneos, frágeis. Muitas vezes confundimos autoridade com perfeição. Mulheres, mostrem-se na essência daquilo para o qual Deus as chamou, na sua feminilidade, na sua sensibilidade, na sua maneira e modo de perceber a vida, o mundo, a família. Vivam isso com alegria no cumprimento do papel que Deus deu a cada uma de vocês exercer na vida e no contexto da realidade da família. Pais, deem aos seus filhos o privilégio de conhecerem as suas histórias. Algumas vezes eu já disse isso aos pais nesta igreja. Deem o privilégio dos seus filhos conhecerem as suas histórias, e elas incluem também fracassos, medos, dificuldades, lutas. Mostrem a ele a vida como é realmente. Eles vão crescer através da história. Mostrem a história da salvação de Cristo Jesus na sua vida, na sua experiência com Deus, de como Deus lidou com você até hoje. Tem muitos filhos que não conhecem a história dos seus pais, a não ser quando eles querem ser, ou quando os pais querem cobrá-los. Você não sabe o que é a vida, você não sabe como é difícil. Expomos isso como uma valorização de que fomos capazes de chegar aqui, e não de uma graça que nos sustentou, porque senão não tínhamos chegado aqui. Não tínhamos chegado aqui. Confessem isso aos seus filhos, dessa necessária graça de Deus que os fez uma família, que os trouxe até aqui. Filhos, escrevam a história de vocês junto com aqueles que vocês mais amam e que mais os amam. A família e esses relacionamentos que nós construímos se convertem numa grande aventura. Eu acho a família algo incrível de Deus. Uma grande aventura. Eu não sei como é que é na sua casa, mas em casa é uma grande aventura. Eles são capazes de nos surpreender. E eles vão crescendo e a gente pensa que eles não cresceram. Imagina que eles não cresceram. São nossas crianças sempre. Imaginamos que eles não nos perceberam. Não perceberam aquilo que fomos, como fomos. Não perceberam as nossas fragilidades. Converse com eles sobre elas. Isso vai ser edificador para eles e para você. Isso vai ser aliviador para eles e para você. E a graça, a mesma graça, estará sobre eles. Sobre eles. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Eu gosto da palavra do salmista que está na pastoral do boletim deste mês, no Salmo 145. Uma geração louvará e cantará
a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Uma geração cantará e contará a outra geração a grandiosidade de Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, cada família aqui, Deus tem e continua a ter expectativas. Esta verdade haverá de permanecer na sua família. Os planos de Deus incluem a sua família, e incluem você, incluem as suas gerações que virão. Creia, esta bênção que alcançou, alcançará a sua vida, a sua família, de geração em geração. Você gostaria de influenciar a sua família e as gerações que virão depois de você? Fale do amor de Deus pela sua família. Fale dos sonhos de Deus pela sua família. Aqueles que sequer você conseguiria imaginar e que Deus os fez realidade. Deus nos dê a sabedoria para interagirmos como família, para investirmos nas nossas famílias, para investirmos nas novas gerações que virão. Que tipo de preocupação você tem tido com as nossas novas gerações, com os nossos filhos? Que tipo de preocupação? Que eles conheçam a Deus, que eles cresçam no conhecimento de Deus, na sua relação com Deus. Deus nos dê em Cristo palavras de vida que possam abençoar os nossos filhos e abençoar-nos mutuamente. Eles são desafiados, grandes desafios, numa realidade como a nós vivemos. Nós cremos no projeto de Deus para a família. Mas também cremos no casamento como uma aliança e um mistério abençoador de Deus. Você pode ler comigo esse texto de Provérbios que gostamos muito. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma mulher. Nós podemos dizer que nós somos uma sociedade que evolui no seu conhecimento, onde o conhecimento se multiplica, e às vezes eu fico pensando que se a gente olhar para dentro desse versículo, pelo menos os 3 primeiros já estão liquidados. Os homens já conhecem, entendem o caminho do barco no meio do mar, que antes era uma estrela, e se tivesse nublado podia significar alguma coisa. Hoje tem GPS, tem tudo quanto é coisa, e vai. Os estudiosos certamente conhecem o que significa e como se determina, e como são escolhidos, e como a sensibilidade de uma águia é capaz de ver longe uma presa, de voar, de estabelecer certas referências no seu comportamento animal. Eu não tenho dúvida disso. A cobra, se você tiver dúvida, você vai no Tamboré, depois a gente explica. Mas o caminho de um homem e de uma mulher, esquece. É um grande mistério de Deus. Mas uma bênção que só Deus poderia ter concebido. Por isso nós cremos no projeto de Deus para a família. E cremos no casamento como um mistério abençoador de Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 32, ele chama essa família de um grande mistério, sim, comparando inclusive a relação de Cristo com a sua igreja. E essa palavra mistério ali usada no sentido bíblico expressa valor, expressa significado profundo, uma riqueza difícil de entender a não ser na perspectiva da revelação de Deus. Só mesmo nessa perspectiva. Nós vivemos num mundo onde esses absolutos não existem, mas onde a família nessa perspectiva, onde a relação de um homem e de uma mulher nessa perspectiva da revelação divina faz todo sentido. É perfeito, não porque somos perfeitos, ou seja perfeito o nosso relacionamento, mas porque é perfeito aquele que a concebeu, e quanto mais nos aproximamos dele, mais vamos descobrindo a riqueza, a abundância, a plenitude, a bênção deste grande mistério para as nossas vidas. Não precisamos dizer que não há famílias perfeitas, que não há relacionamentos perfeitos. Como disse também a nossa terapeuta ontem na palestra pela manhã,
Todos nós temos as nossas luzes, mas também temos as nossas sombras na existência e nós precisamos tratá-las. E nada como levar estas sombras diante da luz que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. E o que mais conspira, meu irmão, contra uma vida de um relacionamento conjugal, não são muitas vezes os grandes problemas, eles podem acontecer, mas muitas vezes são os pequenos problemas que não vamos tratando, que não vamos cuidando, que vamos contemporizando. Às vezes identificamos, mas não cuidamos deles. São pequenas decepções que vão se acumulando ao longo do caminho. Por isso eu quero sugerir a você, construa o seu casamento, a sua família, a sua vida no relacionamento com seus filhos, num ambiente permeado por esta graça do Senhor Jesus. Permeado por esta graça do Senhor Jesus. Veja cada oportunidade no relacionamento como família, no relacionamento como casal, cada crise como uma oportunidade de Deus. Isso requer entrega, isso requer compromisso, isso requer muitas vezes sofrimento e dor. Embora hoje haja uma busca por ausência de dor, as mulheres que conceberam filhos sabem do que eu estou dizendo. A dor que traz alegria, indizível, indescritível, particularmente para nós os homens, quando vocês tomam nos braços os seus filhos. Uma dor que produz vida, nos mostrando claramente que as nossas dores, que os nossos sofrimentos não precisam ser estéreis. Eles podem sim gerar vida abundante. Veja as dificuldades como oportunidades de conhecer Deus, o Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus da sua história, que vai construir estes quadros da sua existência, estes quadros da vida da sua família na presença dEle. Cremos sim que a família é uma grande ideia de Deus e um projeto de Deus. Cremos sim que o casamento é um grande mistério desta aliança com Deus abençoador. Cremos sim nos filhos como bênçãos e dádivas do Senhor, presentes de Deus. Você pode ler comigo o texto que nós já lemos no início? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ou numa outra versão, presente de Deus são os filhos. Presente. Uma dádiva dos céus para as nossas vidas são os nossos filhos. Eu quero citar Paul Stevens, um pastor canadense, que disse-nos que filhos são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a tornarem-se adultas. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem a sua relação com Deus. Quem é pai, eu fui pai, e na primeira vez que eu fui, e na segunda, sabe o que eu estou dizendo. Até mesmo pais, às vezes jovens, ganham maturidade quando veem-se diante dos seus filhos. Nós vemos toda a nossa fragilidade quando tomamos os nossos filhos nos braços e vemos a responsabilidade que é tê-los, que é segurá-los e saber que eles são para sempre. Eles vão participar da nossa história para sempre. O nosso coração tomou uma forma fora do nosso próprio peito. A nossa vida ganhou forma fora de nós, através de nós, pela graça de Deus, pela obra do Senhor. Na luta pelas batalhas da vida, os filhos são vistos muitas vezes na nossa sociedade moderna como um peso. Nós queremos fugir de responsabilidades desse tipo, como se eles fossem ônus para a nossa vida. Cremos, como igreja do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, que filhos são bênçãos e dádivas dos céus para as nossas vidas. Por isso o texto da Gênesis nos convida a multiplicar-nos, a gerar filhos para a glória de Deus.
para que essa glória inunda as nossas casas, as nossas vidas, construam as nossas histórias, onde esta graça continuará a se manifestar abundantemente. Os filhos são vitais para a nossa própria sobrevivência, para a nossa própria defesa, diz o salmista no Salmo 127. Por isso, o preço de ter filhos, eu não vou cansar de me repetir isso, não está exposto numa planilha de Excel para ser contabilizado como custo. Filho é bênção de Deus. É bênção de Deus. Às vezes eu penso que a forma como a nossa sociedade contemporânea, e particularmente nos nossos dias, olha-nos como pais mais velhos ou os nossos avós, acho que eles pensam que os nossos pais, os nossos avós foram irresponsáveis de ter filhos. Minha mãe era uma professora primária, meu pai era um professor de curso técnico, salário de professor no interior do estado. Naquela época, tiveram 5 filhos. E tinha televisão lá em casa. Com os filhos ao redor da mesa, no partilhar a vida, no sonhar, no saber que essa extensão da bênção vai de geração em geração. Gerem filhos para que Deus dê a vocês a bênção de ver esta bênção e esta promessa se cumprir na vida deles. Não vai ser o tamanho do patrimônio que vai lhes garantir nada. Vai ser a certeza da bênção de Deus sobre a vida deles. De um Deus cuja palavra não falha. Por isso o salmista canta isso. E ela se estabelece de geração em geração. Por isso o preço de ter filhos não se calcula financeiramente, mas se calcula pela possibilidade e pelo privilégio de dar-lhes um nome. Eu gosto de ver quando os pais estão discutindo nome, significado de nome, escolhendo nome. Às vezes tem alguns que querem intervir, deixa os filhos escolher o nome. Privilégio de dar nomes aos seus filhos. Privilégio de ver a manifestação visível desta graça de Deus nas nossas casas. Aquelas risadinhas, aqueles sorrisos incontroláveis. Aqueles beijos que são jogados para a gente por uma criança quando aprende os seus primeiros movimentos. Nós não temos como descrever a graça de Deus sem pensar nisso, sem experimentar isso. Você que acha que é tão forte como homem, como pai, tão responsável. Seu filho quer um herói que ande com ele de bicicleta, que brinque com ele, que se assenta, que ria, que role no chão antes de dar coisas a ele, que o abrace, onde ele se sinta protegido, cuidado. E amor não se compra em lojas de brinquedo. Amor se manifesta e se expressa no toque, no gesto, no sorriso, e isso não custa, a não ser uma disposição de revelar amor. É o privilégio de ter o primeiro lugar na fila da história dos nossos filhos. Basta vir aqui na cantata, os pais estão tudo aqui na frente, a primeira fila. Uns se empurram aqui para chegar primeiro. Na escola. Eu também fiz isso. Pena que eles já se formaram agora na faculdade, mas era a última, eu precisava ir lá. Mas virão outras histórias e outras vitórias. É muito bom poder participar desta história, de se tornar imortal, porque há um novo braço nessa árvore genealógica e a história vai continuar. E a herança do Senhor vai estar sobre eles. E eles vão crescer e se multiplicar. É pelo poder de curar choro, de espantar os nossos monstros, de poder amar sem limites. Pais, amem seus filhos no Senhor,
não os faça sentirem-se pesados para vocês. Filhos, honrem os seus pais no Senhor. O salmo que nós lemos me é muito especial, o Salmo 127, porque ele me lembra que como os nossos filhos são herança e presente do Senhor, mas são como flechas na mão de um guerreiro. E elas não estão nas mãos de um guerreiro apenas para adornar a sua vestimenta, para ser mostrado aos outros. Nós temos os nossos filhos e devemos prepará-los para a vida, porque no momento certo eles irão à vida, à sua vida. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Nós não os criamos para viverem sempre ao nosso redor. Seria bom, né? Eu não entendia quando meu pai dizia que ia construir casa para todos nós, eram 5, né? Perto da casa dele. Eu ficava imaginando uma colônia italiana com aquelas casas tudo ao redor. Depois, quando eu fui me casar, eu me lembro do meu sogro, com aquela carinha boazinha que ele tinha. Era um cara super bom. Ele dizia, você não quer vir morar aqui em casa? Tem uma suíte lá. A gente gostaria que fosse assim. Mas este perto é muito mais do que o desejo de estar fisicamente. Não importa onde os meus filhos irão. Importa que a bênção do Senhor os alcançará, porque eles são herança do Senhor. Herança do Senhor. E esta herança e esta bênção vai de geração em geração sobre aqueles que o amam. Por isso eles serão lançados para que possam cumprir o seu propósito na vida. Que tipo de sonhos você tem para os seus filhos? Cremos que o grande alvo e sublime sonho para o qual nós devemos direcionar os nossos filhos é para que eles vivam e sejam para a glória de Deus. Viverem para a glória de Deus. Definirem a sua vocação, o seu chamado nessa sociedade para a glória de Deus. Estudarem para a glória de Deus. Estabelecer relacionamentos e construírem as suas famílias para a glória de Deus. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. E eu quero terminar dizendo que se cremos como igreja que a família é uma grande ideia de Deus, se cremos que o casamento é uma aliança, uma divina aliança e um mistério de Deus, se cremos que os nossos filhos são bênçãos e presentes de Deus, nós cremos também que a igreja é a esperança para a família e para o mundo. Você pode ler comigo o texto de Paulo aos Coríntios? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliemos com Deus. Nós queremos ser uma igreja para a nossa comunidade, onde Deus nos colocou. Queremos ser uma igreja para essa sociedade, onde Deus nos colocou. Nós queremos amar essa nossa comunidade, as pessoas que habitam cada uma destas moradias. Nós desejamos ver o maior número possível de pessoas conhecendo bem de perto o grande amor de Deus, envolvendo-se com esse Deus em todos os aspectos da sua vida, reconciliando-se com Jesus Cristo e crendo nele como Senhor e Salvador. Desejamos como igreja servir a esta comunidade, sendo um testemunho, um bom testemunho de práticas de vida cristã, de escolhas, de decisões. Desejamos abençoar essa comunidade com a nossa linguagem, aqui e lá fora. Não há 2 vocabulários. Não há 2 vocabulários. Um que se usa no domingo e um que se usa durante a semana. Um com que você entra de mãozinha dada com a sua esposa, com seus filhos bem vestidinhos, e um com que você vai para a intimidade da sua sala
e aonde os quadros da sua existência e da sua família estão sendo desenhados. Nós desejamos estar preparados como membros da Igreja do Senhor Jesus neste lugar, para cumprir a nossa missão em cada área das nossas vidas, cada um de nós exercendo o sacerdócio universal de todos os crentes, conforme as Escrituras nos ensinam. Este lugar é um lugar para uma grande família como esta. Um lugar onde nós somos chamados a amar uns aos outros, a dar as nossas vidas uns pelos outros, a perdoar-nos mutuamente uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou, a construirmos pontes que nos aproximem cada vez mais uns dos outros, e esta ponte está sobre o madeiro da cruz do Calvário do Senhor Jesus. Este lugar, o lugar para nós partilharmos juntos as nossas dores, lermos as nossas cicatrizes, celebrarmos a nossa esperança e a nossa fé, suportar-nos uns aos outros mutuamente em amor, carregarmos as cargas uns dos outros, alegrarmos-nos nas nossas conquistas e sustentarmos nas nossas derrotas e nas nossas perdas. E eu termino com a percepção que nos foi trazida pelo Espírito Santo de Deus através do Dave na sexta-feira. Deus nos fez livres para amar. Não existe nada maior do que este amor de Deus, que criou todo o mundo como expressão do seu amor para que o glorificasse, que criou gente como eu e você, como a expressão máxima deste amor, com quem nos relacionar, com quem se relacionar. Eu e você. Por isso Ele nos deu o ministério da reconciliação, de reconciliarmos o homem com Ele, através de Cristo. Esse é o papel da igreja. Deus nos fez abençoados para abençoar. Ver o outro, sentir o outro, conhecer o outro mais de perto, conhecer as pessoas, conhecer as suas histórias, afirmar um ao outro a beleza do outro, o valor e a importância de cada um de nós, sermos agentes de palavras encorajadoras, transformadoras na vida um do outro, geradoras de vida na vida uns dos outros, e doar-nos generosamente uns aos outros, sem falsidade, sem manipulações, incondicionalmente, de uma forma honesta e sincera. Eu queria que esse fosse um momento em que eu e você pudéssemos colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante do altar do Senhor. Um tempo para despertar este amor de Deus que transcende as paredes deste templo, a realidade dessa grande família que somos aqui e que vai às nossas casas, ao nosso dia a dia. É tempo de acordar para amar, é tempo de acordar para abençoar as pessoas. Como eu disse há algum tempo atrás, alguns momentos atrás, talvez aqui hajam dores para serem partilhadas. Talvez perto de você hajam dores para serem acolhidas por você nesse momento. Alegrias, como algumas que lembrei aqui, de ter filhos, de tomá-los nos braços, de saber-se amados, suportados, sustentados uns pelos outros. Que seja um tempo de partilharmos essas dores, de nos abraçarmos mutuamente, de repartirmos a vida, de multiplicarmos essa vida que vem do trono da graça de Deus.